Eu tenho gravado conteúdos aqui diariamente com denúncias contra o Bolsonaro, com denúncia contra outras autoridades públicas, que é o papel que todo cidadão deveria fazer. Eu sou um historiador, agora me especializando em ciência política, estudando direito. Eu me senti na obrigação, como um cidadão, como você que está aí do outro lado, de começar a entender um pouco mais sobre as leis, de entender um pouco mais sobre política, para tentar compreender por que os políticos fazem o que fazem. E nesse meio termo eu consegui compreender, por exemplo, que se o político sabe que o povo cobra e que o povo sabe o que está cobrando, as coisas lentamente vão se modificando. É óbvio que não é um processo que acontece da noite para o dia e é óbvio que é um processo que requer também paciência, porque para poder desinformar é muito mais fácil do que para informar. Informar dá trabalho, informar envolve tempo, informar envolve interesse, informar envolve pesquisa. Porém, as denúncias que esse e outros canais têm feito aqui na internet têm surtido efeito. E como é que eu cheguei a essa conclusão? O governador do DF, o Distrito Federal, o Ibanez Rocha, decidiu a partir do dia 11 de maio, ou seja, hoje, multar os indivíduos que estão infringindo a lei. Já tem várias semanas que eu venho fazendo conteúdo aqui no meu canal, outros colegas também vêm fazendo conteúdo, divulgando que as autoridades públicas têm permissão legal de prender ou punir através de multa infratores que estejam determinando medida sanitária ou cometendo crime contra a saúde pública. A gente tem visto que até o presidente da República estava ignorando isso. Porém, devido a essa medida que foi assinada lá no dia 30 de abril ainda pelo Ibanez, onde os indivíduos que estivessem sem máscara ou infringindo a lei poderiam ser presos ou multados, o presidente Jair Messias Bolsonaro, a partir de hoje, já apareceu usando máscaras. E sabe qual foi o motivo? Fica aí que eu explico para vocês já já. Lembra vocês que se vocês gostarem desse vídeo, lá no final eu queria pedir que vocês deixassem like ou dislike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com os conteúdos que a gente compartilha aqui, pega esse e outros vídeos que vocês acharem importantes, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E caso vocês queiram apoiar o meu trabalho de alguma maneira, aqui na descrição desse vídeo tem um link de todas as informações de como vocês podem apoiar o meu trabalho. E aqui mesmo no YouTube tem também um botão intitulado de Seja Membro, onde você pode apoiar o meu trabalho diretamente aqui na plataforma do YouTube. E queria já confirmar para vocês que como a gente bateu 200 membros no canal, eu vou liberar essa semana o primeiro vídeo sobre o curso de Ciência Política, inicialmente para os membros e apoiadores do canal. Pois bem, meu povo, vocês que assistem nosso trabalho aí devem pensar o trabalho que a gente deve ter aqui para poder fazer pesquisa, produzir conteúdo e no final das contas muitas autoridades ignoraram o que a gente faz. Porém, graças à manifestação de vocês em rede social, graças à cobrança de vocês e do trabalho árduo que a gente tem feito dia e noite aqui sem cansar, as autoridades estão começando a perceber que o público, no geral, fiscaliza ele também. E que muitos, às vezes, não entendem como é que cobra um político, como é que cobra uma autoridade pública, mas que hoje existem pessoas que conseguem fazer isso seguindo o que determina a lei, sem fazer oba-oba, sem extremismo político e sem querer tirar vantagem política de Mariazinha, de Joãozinho, ou tampouco de partidos políticos. Vocês estão entendendo nada do que eu estou falando aqui, acredito eu, já que eu comecei o vídeo falando sobre o Ibanez e agora eu estou falando sobre essa situação dos políticos. E a informação é bem simples. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro acha que tem superpoderes. Porém, as autoridades locais esquecem que apesar de o Bolsonaro achar que ele tem superpoderes, ele está também regido pela Constituição. E apesar de nesse momento ele ter o Congresso na mão, nem todo prefeito, nem todo governador e nem toda autoridade pública tem essa, entre aspas, carta na mão, o Congresso comprado como é o Bolsonaro nesse momento. Então a gente tem feito vídeos aqui denunciando algumas situações. Eu já denunciei, por exemplo, aqui o meu estado, o estado de Sergipe, né, a cidade que eu moro, Aracaju, onde tanto o governador quanto o prefeito da capital que eu moro assinaram decretos para poder conter o avanço do Covid-19, mas na prática não estavam fazendo nada, apenas emitindo comunicados, nota de repúdio a quem descumpria o que determinava a lei, mas não colocava fiscalização na rua, não fazia nada. Em resumo, no dia 27 de abril eu gravei um vídeo para vocês e a minha cidade aqui, Aracaju, tinha pouco mais de 100 casos, em torno de 100 casos de Covid-19. E todo o estado de Sergipe tinha menos de 200 casos.
Pois pasmem aí, porque hoje, no dia que eu tô gravando o vídeo para vocês, dia 11 de maio, a gente tem aproximadamente 2.000 casos de Covid-19. É isso que vocês ouviram. Em pouco mais de 12, 13 dias aí, 14 dias, a quantidade de casos confirmados de Covid-19 no estado de Sergipe aumentou 10 vezes. Inclusive, algumas pesquisas dizem que a taxa aumenta a 15% a cada dia. Eu vou trazer para vocês em breve, inclusive, um vídeo falando especificamente sobre a situação de Sergipe. Mas por que eu estou falando dos políticos? Por que eu citei o Ibanez e citei o governador do estado de Sergipe? Porque devido às denúncias que esses e outros meios de comunicação, como o meu, têm feito, o governador de Sergipe e o prefeito de Aracaju hoje tomou vergonha na cara, na verdade tomaram vergonha na cara os dois, e colocaram a polícia militar e a guarda municipal na rua para fazer aquilo que eu venho dizendo aqui já há alguns dias, fazer valer a lei. Tanto a lei assinada no dia 6 de fevereiro por Jair Messias Bolsonaro, a lei 13.979, quanto também o que diz o Código Penal no artigo 268. Hoje, no bairro que eu moro, eu vou mostrar a imagem para vocês, a polícia militar e a guarda municipal estavam fazendo a pé uma incursão, digamos assim. Eles pararam as viaturas no início da avenida e seguiram do início até o final da avenida, pedindo para fechar todos os comércios que não eram essenciais. Quem me segue no Instagram tem visto que eu tenho mostrado com frequência quando eu saio para fazer qualquer coisa, que no bairro que eu moro aqui em Aracaju está tudo normal. As pessoas abrem praticamente todos os comércios, não tinha comércio nenhum praticamente fechado aqui. Até a Igreja Universal aqui no meu bairro estava aberta, descumprindo os decretos municipais, estaduais, inclusive o que determina a lei. Hoje, depois de perceber o que está acontecendo no estado de Sergipe, e na capital, em Aracaju, e no meu bairro, que se tornou um dos maiores focos também da capital nesse momento, as autoridades decidiram acordar. E muito disso se dá por denúncias que são feitas aqui. A mesma coisa aconteceu no DF, onde depois de muitas denúncias, especialmente denúncias atreladas ao sistema prisional, onde existem vários casos, não só de contágios, como também de óbitos no DF. E lá no dia 30 de abril, o governador Ibanez Rocha colocou para valer um decreto assinado por ele, uma medida, na verdade, publicada por ele no Diário Oficial do DF, onde diz o seguinte, que todo cidadão que for pego na rua sem utilização de máscara ou descumprindo as chamadas medidas sanitárias podem ser presos ou multados. E detalhe, a multa passou a valer a partir de hoje, dia 11 de maio. Sabe qual é o valorzinho da multa? R$2.000. Essa multa é tão cara que olha o que aconteceu. Veja na tela aí quem é que está utilizando máscaras. O nosso presidente da República. E por que ele está utilizando máscara? Porque se ele não estiver utilizando máscaras, e assim como a equipe dele também não estiver utilizando máscaras, a multa pode também cair aí no bolso do nosso presidente. Não só para ele, como para toda a equipe. Tá aqui inclusive na página do Globo. Sob risco de multa, Bolsonaro respeita a determinação do governo do DF e usa máscara ao sair do Alvorada. No dia em que o governador do DF começa a multar, Bolsonaro sai do Alvorada com máscaras. Como eu já disse, talvez seja coincidência, né? A multa está atrelada a um valor financeiro e esse irresponsável e incompetente começar a utilizar máscaras. Mas agora, as multas ou as prisões, elas precisam acontecer. Porque como eu já mostrei aqui, inclusive em um vídeo que saiu no canal mais cedo, qualquer cidadão pode dar voz de prisão a indivíduos que estejam infringindo a lei. Porém, o agente de segurança, o policial federal, o policial militar, o policial civil, o guarda municipal, eles devem. E eles não só podem responder por crime de prevaricação, como também podem responder medidas administrativas das corporações que façam parte. Depois de críticas ao governador, por exemplo, da Bahia, depois de críticas ao governador do estado do Maranhão, agora a gente está vendo aí que porque o povo começou a entender um pouco mais sobre a lei e as pessoas começaram a cobrar mais que a lei seja cumprida, começa, ainda em uma escala mínima, obviamente, ser aplicada o que diz a lei. E espero, inclusive, que no DF se apliquem muitas multas ou levem muitos criminosos para poderem prestar serviço comunitário, já que a pena é muito baixa, esses indivíduos não vão acabar sendo presos, a pena vai ser convertida em outra coisa. Mas não quer fazer escândalo na rua, não quer fazer cabaré na rua, bota para varrer a rua, bota para limpar uma escola, para pintar o muro de uma escola, esses infratores aí, ou botam eles aí para pagar a multa, que no estado do DF está sendo de cerca de R$2.000. Então por isso que eu venho aqui deixar a mensagem para vocês, para não desistir. É cansativo? É cansativo. É complicado às vezes acordar e ver essas coisas na internet, ver que a gente tem de enfrentar todo dia a maluquice do presidente? É. Mas quando a gente vê que o trabalho que a gente faz aqui
aos poucos ele vai sendo entendido por parte do público, isso é importante. Porque se o governador do DF está fazendo isso lá no DF, porque se o governador de Sergipe, o prefeito de Aracaju estão fazendo o que estão fazendo aqui, é porque tem gente cobrando, a opinião pública cobrando, pessoas entendendo que o risco de vida delas é eminente. E apesar de, obviamente, a gente estar muitos anos luz de chegar ao cumprimento do que a determinação legal fala, e esses políticos que se omitem aí não cumprem, isso já é um pequeno passo. Queria que você deixasse a opinião de vocês aqui embaixo, compartilhasse esse vídeo, se inscrevesse no canal. Como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.